Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CSS. Nessa aula 13 a gente vai aprender a fazer estilos para tabelas, né? Então a gente tem aqui uma tabela, que são tabelas de contas públicas do governo federal em 2022 e 2023, né? Aqui um valor de 64 milhões positivos, em 2023 230 bilhões, 64 bilhões positivos em 2022 e menos 230 bilhões negativos em 2023. Agora a gente vai colocar, né? A gente se lembrava que lá na ferramenta Zoom a gente colocava na tabela uma propriedade chamada de borda. Essa propriedade é ultrapassada, mas ela foi usada naquele momento para você poder aprender a fazer uma tabela. Agora a gente vai fazer isso em CSS. Então como é que eu faço? Primeiro eu coloco a tag style para indicar um CSS interno e em seguida eu vou colocar o CSS lá e a primeira coisa que eu faço é um seletor de tag da tag table e aí eu coloco a borda como dotted. Dotted são pontinhos. É diferente, por exemplo, de dashed. Dashed são tracinhos. Dotted são pontinhos, tá? Então, se eu der um Ctrl S e executar essa tela, a gente já vai ver que o contorno da nossa tabela, da tag table, já vai estar com os pontinhos, né, bem aqui, para vocês enxergarem. Vamos seguindo no CSS. Agora eu quero colocar também, para cada célula, tanto de dado, TD, Table Data, como Table Header, tanto de Table Data, que é de dado, como o cabeçalho da tabela. Então a gente vai colocar uma borda de 1 pixel e sólida, ou seja, contínua, da cor preta. Isso aqui na verdade está duplicado, tá? Não precisava disso. E a largura da borda de 3 pixels. Vou dar um Ctrl S, Shift F5 para parar a execução, F5 para executar de novo. Então agora eu já estou vendo aí os TDs e THs da tabela, os quadradinhos, já com a borda de 1 pixel sólida em preto, ok? Bom, uma coisa legal que a gente vai aprender na aula hoje é que essa classe foi colocada aqui, mas não está fazendo nenhum tipo de estilo, né? Uma vez que ela não é selecionada em lugar nenhum, mas a gente vai colocar aqui a propriedade que eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira é que para cada linha o enésimo filho, né, a enésima posição da minha tabela, lembrando que cada tabela eu vou criando linhas, na enésima linha, esse even aqui significa na enésima linha par, ele vai colocar essa cor bisque, ou bisque, eu não sei como é que se fala, mas esse amarelo, esse laranja meio fajuto, meio desbotado. Então eu vou fazer aqui um F5, Shift F5 para parar de executar, e F5 para executar de novo. Você vai ver que a segunda linha da minha tabela vai ficar nessa cor bisque. Agora, se eu quisesse colocar, professores, nas linhas ímpares, tá? Eu venho aqui, child, e em vez de even, eu coloco odd, tá? Que é em inglês. E aí eu vou colocar aqui background color de yellow. Então você vai ficar com uma linha ímpar amarela e uma linha par nessa cor. Como é que vai ficar minha tabela assim, tá bom? Para finalizar nossa aula de hoje, então eu tenho aqui o child, né, para botar a enésima linha filha dessa tabela, tanto as linhas pares como as linhas ímpares. Agora, professor, se o senhor quisesse colocar apenas a primeira linha, né, então eu ia usar essa propriedade aqui, ó, tr first child. Então, a tr first child. E aí eu ia colocar aqui background color. Vou colocar aqui o aqua, né? Então, apenas a primeira linha da minha tabela vai ter essa cor aqua, tá? Então, aqui, ó, somente a primeira linha vai ter essa cor aqua. Então, eu tenho o enésimo filho par, o enésimo filho ímpar, ao invés de even eu vou colocar odd, tá? Então, vou colocar aqui até aqui pra gente fazer tudo direitinho. Então, aqui o odd, tá? Eu vou colocar o amarelo, ou vamos colocar um orange, tá? Então o filho, a linha par, a linha ímpar, o primeiro elemento da linha, posso ter o first child, o last child,
é a última linha da minha tabela, tá? Mas eu quero só a primeira, First Child, dessa cor aqua. E a estrela da aula de hoje. A estrela da aula de hoje é essa pseudoclasse chamada de hover. O que é uma pseudoclasse? É uma modificação do seletor. Então, toda vez que eu tiver em cima de uma linha com o mouse posicionado, eu quero que ele imprima essa cor. Isso é importantíssimo, guarde no seu coração, tá? Esqueça do nome do seu pai, mas não esqueça dessa propriedade, dessa pseudoclasse. Então eu vou executar, tá aí a minha tabela com a primeira linha na cor azul, First Child, a enésima cor, a enésima linha par, né, dessa cor bisquê, e a enésima linha ímpar da cor laranja. Então se eu colocasse aqui uma outra linha nessa tabela, 2024, por exemplo, ele ia aparecer nessa cor bisquê. Se eu colocar na quinta linha, ela vai aparecer nessa cor laranja. O First Child apenas nessa primeira linha. E o hover, pessoal? O hover é quando eu passo o mouse em cima. Olha, isso vai ser muito útil nas nossas aulas de JavaScript, onde a gente vai aumentar o tamanho de figuras quando a gente passa o mouse em cima e diminuir quando a gente retira o mouse. Então esse evento é o evento hover, essa pseudoclasse, que é importantíssimo em CSS. Dúvidas? Pergunte ao professor, mande e-mail. Até a próxima, um forte abraço.